Ó meu Deus, ó meu Senhor, abençoa nossa casa. Ela é tão pequenina, mas é a casa da irmã Lina, nosso templo de fé, de trabalho, ó Senhor, esperando todo dia, com alegria, tua visita, teu amor. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. É uma gratidão muito grande nós podermos estar aqui reunidos em nome de Jesus para mais um evangelho aqui na casa da irmã Lina. E hoje nós estamos contando com a colaboração e a participação de um expositor que veio nos auxiliar aqui na nossa casa. Ele é o Donizete, faz parte do grupo de estudos espíritas Vozes do Além. Então ele vem nos trazer a lição do Evangelho da noite de hoje, né? Então nós já vamos desde já agradecendo muito a sua presteza, a sua colaboração para com a casa da irmã Lina. Então nós vamos nesse momento procurando aquietar o nosso pensamento, o nosso coração, nos desligando de todas as nossas preocupações e vamos centralizar o nosso pensamento e o nosso coração aqui nestes pequenos momentos que nós vamos estar sendo agraciados com mais uma lição do conhecimento que Jesus nos ofereceu para que nós possamos assim ir fortalecendo isto em nós, para que no nosso dia a dia nós saibamos com muita propriedade usufruir e colocar na prática todos estes ensinamentos. Então nós agradecemos a Jesus, a Deus nosso Pai, a irmã Lina e todas as fraternidades do plano espiritual que aqui se aportam para nos auxiliar. E também eles trazem inúmeros irmãos nossos desencarnados para, como nós, usufruírem destes alimentos espirituais que nós aqui estaremos sendo beneficiados. Então nós vamos assim agradecendo e vamos envolver o nosso expositor, o Donizete, com muito carinho, com muito amor, para que a palavra que ele venha nos trazer possa, com certeza, irá tocar o coração de cada um aqui presente. Que assim seja, graças a Deus. Donizete, o nosso público, nós estamos assim ainda voltando da pandemia, né? Então estamos num grupo pequeno, mas esses são os nossos amigos que partilhamos juntos o conhecimento para ir caminhando e conseguirmos nos tornarmos melhores, nos tornarmos servidores do Senhor Jesus com mais carinho, com mais ênfase, tá bom? Então pode ficar à vontade. Senhoras e senhores, minhas queridas irmãs e irmãos no ideal espírita, que Jesus, nosso irmão maior, nos ampare e nos abençoe.
falar do Evangelho é falar de Jesus. O Evangelho é aquele campo maravilhoso onde quaisquer de nós que ouse palmilhar por este campo encontrará apenas as boas novas, as boas notícias que Jesus trouxe para todos nós. Entretanto, e a bem da verdade, nem sempre as humanidades que passaram pelo planeta tiveram como base das suas ações as boas novas do nosso Mestre querido. Se nós nos reportarmos à luz da história universal, especificamente para o dia 14 de julho de 1789, poderemos vislumbrar pelos olhos do historiador que a França, que era então considerada a mãe do conhecimento universal da época, passava por mudanças estruturais no que tange ao seu regime de gestão pública. A família dos Bourbons, que eram reis despóticos, o último exemplo do despotismo feito desta forma, costumava escorchar o povo francês com altas taxas de impostos e, ao invés de devolver estes impostos na forma de benefícios públicos para o povo francês, eles utilizavam para a autossatisfação, dando festas, as chamadas bacanais. Bacanais porque Baco, o deus do vinho, era convidado a participar destas festas. Eram verdadeiras orgias que duravam vários e vários dias no palácio que deveria representar o poder máximo do povo francês, que era o Palácio de Versalhes. Os reis Bourbons, reis despóticos, ao fazerem tais festas, utilizavam alguns recursos que nos fazem recordar a mesma conduta, o mesmo comportamento dos romanos, quando Roma era o centro do mundo. Os convivas destas bacanais, em determinado momento, quando estavam empanturrados com os acepipes e as bebidas, iam para um local adrede reservado chamado vomitório, e lá colocavam para fora aquilo que haviam ingerido, esvaziavam o estômago, enxaguavam a boca e voltavam para continuar a festa chamada bacanal. É importante nós fazermos tal menção, porque na época havia um filósofo como Marat, Robespierre, D'Alembert, que às vezes em cima de caixote, até mesmo nas praças públicas, eles esclareciam o povo, incitando-o e excitando-os a modificarem aquele panorama sociocultural, aquele panorama econômico onde o rei e sua corte de bajuladores, que deveria recolher impostos públicos e devolvê-los na forma de benefícios em todas as áreas, educação, transporte, etc., gastavam para satisfazer as suas necessidades sensoriais muito particulares. Eles diziam que aquele tipo de administração pública não fazia bem ao povo francês, porque eles falavam, enquanto centenas de milhares de franceses são agricultores, vivem no campo, às vezes passam fome, têm necessidades básicas, como acordar pela manhã e não ter o que dar de comer aos seus filhos. Lá no Palácio de Versalhes, os reis ostentam uma fortuna que não lhe pertence, porque pertence ao povo de França. No dia referido, 14 de julho de 1789, o historiador irá nos dizer que o povo francês, armado de utensílios de agricultura, passavam pelas ruas de Paris em direção à Bastilha, que era uma torre, uma prisão político-partidária, para a destruir e finalmente modificar o panorama político daquela localidade, daquela região, daquele período.
O que chama a atenção daquele que está um pouco mais atento é um fato que ocorre em pleno 14 de julho de 1789. Um homem chamado D'Alembert, passando pelas ruas de Paris, ele pegou uma bailarina de nome Candelle, da Ópera de Paris, colocou nela um vestido branco, colocou uma coroa igualmente branca, colocou-a em um altar improvisado, ladeado por guirlandas brancas, e com seu séquito de seguidores, ele começou a andar pelas ruas de Paris, gritando em alto e bom som: nós, os franceses, pensamos, nós não precisamos desse Deus que aí está, porque nós temos aqui entronizada a deusa razão. E ele, com a sua corte de seguidores, parou diante da Catedral de Notre-Dame, onde se cultuava a Mater Dei, a Mãe de Deus, segundo o catolicismo vigente e dominante, e começou a tentar modificar aquele culto, substituindo-o pelo culto da deusa razão. É claro que isso custou a cabeça àqueles que ali estavam tentando cometer tal ato, mas tal episódio, em pleno auge da queda da Bastilha, representa para nós aquela situação de insatisfação do povo francês, e ouso dizer, do povo mundial, com ênfase ao povo ocidental, porque as religiões vigentes até aquele momento não satisfaziam as necessidades intelecto-morais ou ético-morais do indivíduo. Afinal de contas, aquele que fez uma parte da sua vida de coisas boas e uma parte maior de coisas ruins, o Deus que era colocado para a humanidade à época, olhando, diria: você estará irremediavelmente no inferno. Se por outro lado fez durante um período curto da vida coisas ruins e uma parte maior coisas boas, ora, é mera conta de matemática simples. As coisas boas superam as coisas ruins no que tange ao período da sua prática. E, inevitavelmente, o Deus que era imposto diria o seguinte: você irá, sem dúvida alguma, ficar comigo no reino dos céus. Mas há um equívoco que a religião da época, a religião majoritária, não explicava. E aquele indivíduo que morreu com exatos 60 anos, e que com 30 anos fez coisas boas, e com os outros 30 fez coisas ruins, a matemática simples nos leva à igualdade de tempo. Ora, para onde ele irá? Então criou-se a temática escapatória, dizendo que ele ficará aguardando o juízo final, onde Deus haveria de vir à terra em pessoa física, para julgar os vivos, aqueles que estivessem em um corpo físico, e aqueles que já morreram e que por sua vez retomariam o corpo decrépito, já enterrado, sepultado, voltando à vida para o julgamento dele. Esse Deus não lograva preencher as necessidades daquele que ama, porque ele diria o seguinte: se a sua filha, mamãe querida, ela infelizmente resolveu abster-se da vida por intermédio do suicídio, não adianta você orar para mim, porque embora o meu segundo nome seja amor, eu sou Deus, e eu não perdoo aquele que absteve-se da vida física por intermédio do suicídio. Se o seu filho, aquele que a senhora ou o senhor ama, se o seu ente querido, durante uma parte pequena da vida de 60 anos, durante 10, ele fez coisas boas, mas durante 50 ele fez coisas ruins, ele ficará irremediavelmente no fogo do inferno. Ora, que Deus é esse que não me atende às minhas necessidades?
Que Deus é esse que na hora que eu olho para mais alto e clamo por misericórdia para o meu ente querido, este Deus se torna impassível, inflexível, ele se torna um Deus que não modifica as suas opções, permitindo que eu tenha o amor de mãe, o amor de pai, o amor de tio, atendido em plenitude. O episódio narrado ainda há pouco, ele vem exatamente mostrar para nós que a religião majoritária e as outras que se lhe faziam coro, não conseguiam atender plenitude às necessidades da humanidade da época. Mas Jesus, aquele que às vezes é esquecido pela humanidade, a humanidade que às vezes se lembra muito dos generais guerreiros, como este que está agora causando uma comoção mundial, atacando um país que jamais fez absolutamente algo que o justificasse, embora em momento algum a guerra tenha qualquer tipo de justificativa válida. A humanidade que às vezes parece esquecer-se de Deus e de Jesus, e prefere seguir outros que falseiam a verdade para chegarem num cargo público X. Então, há mais de 2000 anos, Jesus já havia dito: eis que eu vos enviarei o Consolador prometido, conforme está muito bem narrado pelo Evangelho de João, capítulos 14, 15 e seguintes. Pouco mais de 60 anos depois do episódio referido, era possível ao povo francês e outros que estivessem passando ou residindo em França, mesmo não sendo francês, passando pela Galeria d'Orléans, em França, veria publicado pelo livreiro Maurice Lachatre, um livrinho, inicialmente com 501 questões e depois 1019 questões, titulado O Livro dos Espíritos. Este livro dos Espíritos, que numa segunda edição terá, em definitivo, 1019 questões, era o primeiro passo da resposta do alto para as necessidades da humanidade sofredora e aturdida. Ali estava a promessa de Jesus que se fazia cumprir, era o Consolador que estava nascendo no planeta. Era Jesus que estava de novo de braços abertos, dizendo para todos nós: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sou o pão da vida, o pão incorruptível, aquele que sacia a fome de quem de mim prova. Eu sou a água que descendenta a sede de quem jaz, tomando às vezes aquelas gotas de fel que descem amargando e que nos fazem tão mal. Eu sou Jesus, eu sou aquele que é o caminho, a verdade e a vida de todos vocês, se me seguirem. E comigo o fardo que para vós talvez seja pesado, comigo ele é leve. Uma das partes de que se compõe o Livro dos Espíritos, a terceira parte, titulada Das Leis Morais, em 1864, Allan Kardec, o admirável codificador da doutrina espírita, seguindo as orientações da equipe titulada O Espírito Verdade, vai pegar as 10 leis morais que ali estão, vai ampliar este conteúdo e nós veremos publicado mais um livro que, somado com os outros 4, constituem a base da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O grande equívoco que alguns fazem quando folheiam o Evangelho segundo o Espiritismo é ater-se àqueles 4 itens da vida e atos de Jesus que têm servido de polêmica para os exegetas estudiosos em geral. Por exemplo, para alguns exegetas, estudioso profundo do Evangelho de Jesus, das suas boas novas, há uma contradição entre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Porque Mateus diz assim:
que Jesus estava descendo a montanha no Sermão do Monte. Lucas diz, e ele estava subindo a montanha no Sermão do Monte. Então o exegeta diz apressadamente o seguinte: ora, ele subia ou ele descia? Como há uma contradição, então o texto todo deve ser invalidado. E aí nós vemos o Evangelho segundo o Espiritismo esclarecendo que a própria montanha já é uma lição, porque ela significa o monte das nossas imperfeições, que nós devemos subir para transformá-la em boas condutas, em boas atitudes, em um comportamento saudável. Aquele que por sua vez chegou no cume da montanha e que deve descê-la, descer sem decair, voltar à base para envolver-se com os outros, ajudando os seus irmãos a subirem a mesma montanha que ele já subiu, sem, no entanto, envolver-se com os problemas que são realmente dos outros, no sentido de que a responsabilidade da dificuldade que se adquiriu é daquele que a adquiriu. O Evangelho é claro, semear é opcional, mas colher aquilo que nós semeamos é da lei, é obrigatório. Mas a admirável escritura, a poetisa, a professora baiana, a brasileiríssima Amélia Rodrigues, irá nos dizer que subir ou descer, embora sejam lições indeléveis para todos nós, o que importa é que em determinado momento do trajeto, Jesus se deteve, abriu os braços como se quisesse acariciar e aconchegar junto ao seu coração a humanidade toda, e entoou o mais belo canto de que se tem notícia, o Sermão da Montanha. É importante, senhoras e senhores, queridas irmãs e irmãos, no ideal espírita, que diferente dos outros que atêm-se apenas a estas prováveis ou improváveis contradições da vida e dos atos de Jesus, nós também os estudaremos, porque em doutrina isto é estudado no livro A Gênese, que junto com os outros compõe a base da doutrina espírita. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá ênfase ao repositório ético-moral. O que isso significa? Ética é a teoria. A ética é quando o médico ou qualquer outro profissional da saúde diz ao seu paciente, não fume, e depois o paciente vê o profissional fazendo uso do cigarro no corredor ou no pátio, então ele tem ética, porque ele sabe orientar adequadamente, mas não tem o ato moral, que é a prática de fazer o que ele recomenda ao outrem. A mesma coisa, aquele que trabalha na área jurídica, a lei deve ser seguida por todos, e depois ele assina um documento totalmente ilegal, aproveitando-se de uma brecha jurídica. Ele tem a ética, que é a teoria, mas não tem a moral, que é a prática daquilo que ele sabe, mas infelizmente resolveu não fazer. A mesma coisa na relação familiar. Ter ética é o pai dizer ao filho, você deve respeitar a família. No entanto, ele não tem moral. Ele é um déspota, igualzinho os reis de França, da família Bourbon. Ele sai para a esbórnia, demonstrando uma total irresponsabilidade no cumprimento dos deveres que lhe cabem. Se não os quisesse, não tivesse estruturado um lar. Da mesma forma, a mulher que recomenda às outras, sejam assim, assim e etc. E quando nós olhamos aquela que traz nos lábios a recomendação ética para as outras, vemos que a moral, que é a prática, na área comportamental é destoante. O Evangelho vem nos alertar, o Evangelho segundo o Espiritismo, ao ser estruturado pela equipe espiritual
e ratificada no plano físico por Allan Kardec, ali está um conjunto ético-moral que, se nós praticarmos, nós seremos, independente do tempo que demore, pessoas felizes, pessoas inicialmente alegres, porque estaremos de bem conosco, pessoas depois felizes, porque continuaremos de bem conosco e de bem com os outros e com a vida em geral. Se nós fizermos isso, seremos indiscutivelmente aqueles postes que sustentam a luz do amor de Deus, e nós nos tornaremos referência para os outros, que nos olharão e dirão: puxa, se ela ou ele consegue ser alegre e depois feliz, eu também consigo. Se ela ou ele consegue seguir as leis e ter uma conduta teórica e prática, ético e moral, eu também consigo. Se ele consegue ou ela ter atitudes saudáveis continuadamente, eu também consigo. Isso significa firmarmos um compromisso conosco e com Jesus. Diferente de outros que têm escolhido seguir os guerreiros, os generais belicosos que passam pela humanidade, utilizando carros que brilham ao beijo do sol, mas que, quando nós olhamos atrás, deixam a destruição, deixam o pranto das viúvas e o choro dos órfãos, causam o mal. Optemos por seguir Jesus. Firmemos um compromisso com o Mestre querido, dizendo-lhe: a partir de agora, mais do que o que eu já fazia, eis-me aqui, contai comigo, porque eu vos pertenço. Muita paz a todos. Agradecemos muito, Donizete, por suas colocações, uma explanação maravilhosa, rica de ensinamentos, e que nós possamos, assim, procurar lembrar e vivenciar tudo isso que ele nos passou, né? Muitíssimo obrigada. Nós vamos continuando aqui no nosso trabalho de hoje. Vamos fazer as nossas vibrações. Nós sabemos que vibrações são doações de amor em movimento, que serão coletadas pelas equipes espirituais que partilham conosco e direcionadas de acordo com a necessidade e sempre de acordo com a lei de Deus. Então nós vamos pedindo, primeiramente, pelo nosso planeta Terra, por todos aqueles que aqui vivem, para que cada um de nós possamos ter a responsabilidade e o cumprimento dos nossos deveres, porque se faz necessário para que nós possamos assim caminhar, colhendo os frutos e favorecendo a evolução do nosso planeta. Vamos pedindo por todos aqueles que são os governantes de todos os países, por todos os enfermos, enfermos do corpo, enfermos da alma, por todos os lares, muito especialmente os lares onde falta o respeito, onde falta o entendimento e a compreensão entre os familiares. Pedimos também por todos aqueles que perambulam pelas ruas, para que encontrem forças para se reerguerem.
por todas as casas de oração, prontos socorros a serviço do Senhor Jesus, para que possam sempre acolher todos aqueles que buscam pelo pensamento, pela lembrança, pela presença física, envolvendo cada um em vibrações de muito amor, de muito fortalecimento e equilíbrio. Vamos pedindo também por todos aqueles frequentadores da nossa casa de oração que hoje não se fazem presentes, que aonde quer que se encontrem, como nós, possam receber os benefícios de que necessitam. Por todos os nomes que estão escritos nos cadernos sobre a mesa, que cada um deles possa ter a atenção àquilo que mais necessitar neste instante. E vamos pedindo também pelos nossos lares, nossos familiares, para que neste momento esta luz de Jesus possa iluminar ainda mais o nosso lar, envolvendo em muita paz, em muita harmonia. E rogamos a Jesus para que ajude-nos a nos conscientizarmos da necessidade de nós procurarmos cumprir com as leis de nosso Pai Celeste, para que assim nós possamos saber usufruir muito mais desta grande oportunidade que Ele nos concedeu, desta nossa vivência aqui no planeta Terra, muito especialmente neste momento tão difícil que nós estamos vivenciando, mas que com certeza existem fundamentos, existem necessidades, então que nós saibamos vivenciar as lições do Evangelho para melhor nos conduzir no nosso viver atual. E deixamos uma vibração para que seja levada àquele que mais necessitar neste momento, seja ele encarnado ou desencarnado. Que assim seja, graças a Deus. E nós vamos acompanhando carinhosamente o nosso Orivaldo, que vai nos conduzir para o passe coletivo. Então vamos mentalizando Jesus firmemente, para que nós possamos ser merecedores de mais um auxílio celeste no dia de hoje. Graças a Deus. Então, assim, vamos neste momento, buscando a nossa paz interior, o aconchego em nossa mente. Esse instante é um instante único para cada um de nós. Nós temos a certeza do nosso Mestre Senhor Jesus, o nosso médico maior, operando as nossas necessidades que colocamos aos seus pés nesta noite. E assim, com muito carinho, com muito amor, ao Mestre vamos dizendo de toda a nossa gratidão, de todo o nosso amor, para quem conosco, que possamos assim, Jesus, neste instante receber tudo aquilo que buscamos nesta noite, que colocamos ao nosso coração, e assim nós vamos nos ligando a toda a equipe médica da nossa casa, a doutora Bezerra de Menezes, a doutora Edith Bassanufo,
a esse mensageiro celeste do Senhor Jesus e todas as equipes que aqui amorosamente sempre vêm a nosso favor. E vamos nesse instante rogando para que os laboratórios divinos da natureza, nesse instante vai recaindo sobre cada um de nós tudo aquilo que necessitamos para o nosso físico, o nosso mental, o nosso espiritual e o nosso emocional. E assim vamos rogando a nossa Mãe querida, Mãe amada, que nos envolva no seu manto de paz e de luz, para onde quer que estejamos, com quem estivermos, nada de mal poderá nos acontecer. E que possamos ficar assim, nesta guarda e nesta proteção, até o nosso próximo encontro. E nesse instante vamos dizendo de todo o nosso coração a Jesus e a Deus nosso Pai. Pai, Pai nosso que estais nos céus, e assim damos graças a Deus. Nós agradecemos muitíssimo a Deus, a Jesus, a irmã Lina, nossa dirigente espiritual, por nos permitir aqui nos reunirmos na sua casa pequenina, onde com certeza estaremos levando muita alegria, muita fé, muita confiança, para que possamos assim seguir o caminho do bem e o caminho da verdade. Que assim seja, graças a Deus.